Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústrias Criativas e Instituição Aparecido Savenhago apresentam 14ª Mostra de Arte de Jovens Talentos. Em primeiro plano, uma placa branca com o texto Museu da Cidade. A câmera avança lentamente, a placa sai de cena e o enquadramento segue em direção à entrada principal do museu, um edifício antigo de 2 andares em tom bege, com janelas altas e detalhes ornamentais. O chão é de pedras portuguesas e há árvores ao redor. Dentro do museu, a câmera percorre os programas da mostra de arte e vai em direção aos quadros pintados pelos jovens talentos. Com enfoque, um quadro com um vaso verde escuro ao centro, contendo várias flores amarelas semelhantes a girassóis. Uma flor caída repousa à frente do vaso. O fundo é de azul intenso. Próximo quadro é de estilo moderno e abstrato, com contornos pretos marcados e cores vibrantes. As formas orgânicas e geométricas se organizam para sugerir a silhueta de um violão. A câmera percorre por diversos quadros de diferentes estilos, representando personagens e paisagens. As telas estão dispostas em pares, em nichos nas paredes. O vídeo inclui diversas fotos que mostram o dia da abertura do evento. Nas fotos é possível identificar professores, alunos, pais e convidados que aparecem orgulhosos e felizes, prestigiando o trabalho desenvolvido ao longo do ano. Dentro da sala de aula de artes da Instituição Aparecido Savenhago, o professor Edivaldo, em primeiro plano, que está com os braços cruzados e expressão tranquila, olha levemente em direção à câmera e concede uma entrevista. Ao fundo, as paredes brancas estão cobertas por diversos quadros e pinturas produzidas em aula. Paisagens com árvores e vacas, figuras humanas estilizadas, obras abstratas e um céu estrelado. À direita, há cavaletes de pintura encostados na parede. O ambiente transmite um clima artístico e educativo característico de uma sala de artes da instituição. A imagem do professor alterna com vídeos dos alunos em aula, executando diversas técnicas de desenho e pintura. A gente vem desenvolvendo esse trabalho, né? Aqui ele é subdividido em 3 categorias. Nós temos a turma de iniciantes, intermediários e a turma de avançados, né? Iniciantes, eles vão começar pela uma forma mais simples de como se começa um desenho, né? E depois eles vão para a teoria das cores, depois eles trabalham paisagens, né? A gente já começa a trabalhar algumas coisas em preto e branco. Depois disso a gente vai para a turma intermediária, onde ele já tem início a pintura, né? A gente começa com a tinta acrílica. Depois da tinta acrílica, eles já começam também a desenvolver o desenho, onde a gente trabalha com perspectiva, anatomia humana, proporções do corpo. E depois nós temos a turma de avançados. Aí sim é um trabalho mais profundo, onde a gente vai estudar não só a história da arte, mas também técnicas mais avançadas da pintura, como a tinta óleo, aquarela, e também é onde eles ficam um tempo maior aqui na instituição. Até então, a turma de iniciantes e intermediários, eles têm 1h30 semanal. Já a turma de avançados, eles ficam aqui 3 horas, né? Então dobra o período de tempo que eles permanecem aqui com a gente. E neste ano, não só neste ano, né, mas ao longo desses 17 anos, nós promovemos também exposições, onde a gente mostra o trabalho do que foi feito o ano todo, né? Neste ano, 2025, está ocorrendo essa exposição que vai até o dia 18 de dezembro, onde nós temos lá 105 trabalhos entre pinturas e desenhos, né? Daquilo que foi produzido o ano todo.
O vídeo volta para o Museu da Cidade, mostrando várias obras de alunos. É possível observar diversas paisagens, como rios, montanhas, árvores, campos e riachos. É uma parte da mostra focada em natureza. Mas, além disso, a gente conta também com um acervo de alunos que já passaram pela instituição. Nós temos aqui em registro quase 200 obras, né? Desde 2010, quando nós começamos... Durante a fala do professor, diversas outras obras são mostradas. A câmera percorre o corredor do museu, onde as pinturas estão expostas nas paredes laterais. Diversos estilos são utilizados pelos alunos, que exploram imagens em contextos diferentes, como, por exemplo, cenas dentro de casa, paisagens, pessoas em diversas situações. Ao longo desses 17 anos, né? O que me orgulha muito, porque a gente pode ver a evolução do nosso trabalho, mas também a evolução de alunos que passaram para a instituição. Hoje eu tenho a satisfação de dizer que nós temos ex-alunos. O vídeo foca numa pintura figurativa, mostrando uma mulher sentada de perfil, usando vestido vermelho, lendo um pequeno livro. Ela tem os cabelos presos e expressão serena. O fundo é escuro, destacando a figura iluminada e criando um clima íntimo e contemplativo. As obras exploram toda a criatividade e liberdade de criação dos alunos. Alguns, como eu disse, que são Além disso, é feito também algumas releituras de obras famosas, como, por exemplo, o quadro Noite Estrelada de Van Gogh, que retoma elementos característicos da obra original, como o céu azul com pinceladas onduladas, os astros amarelos circulantes e o cipreste escuro em destaque, mas apresenta adaptações próprias, como a inclusão de casinhas com telhados vermelhos e um tratamento mais simplificado das formas e das pinceladas. Homens e mulheres, né? Pais, mães, enfim, que de alguma forma a instituição, e uma pequena contribuição da minha parte, a gente pôde influenciar positivamente o trabalho deles. E como eu disse, é um trabalho que nos traz muita satisfação, muito prazer, né? Nessa sessão são apresentadas obras de caráter religioso, mostrando santos, objetos e paisagens. O enfoque agora é numa paisagem com um barco marrom, amarrado por uma corda branca na frente de um mar, ao lado de um farol e uma casinha. Meu nome é João Vitor, sou aluno do professor Gerson e estudo no Instituto... O aluno João Vitor está sentado em uma sala de aula de artes em frente a uma mesa com cadernos de desenho, lápis de cor e materiais artísticos. Ele olha em direção à câmera enquanto fala, como em uma entrevista. Ao fundo, há várias pinturas coloridas apoiadas na parede e cavaletes, indicando um ambiente criativo e educativo. Eu adorei que o meu desenho ficou lá e eu gostei muito. O quadro mostrado agora é de uma mulher segurando um leque e se olhando no espelho. Ela usa um vestido preto com os ombros de fora e nos braços há um lenço vermelho. Seu cabelo é marrom e está preso em um coque. A câmera percorre para uma escada de madeira em espiral, indicando uma subida para o segundo andar do museu, para a visualização de novas obras. A obra mostra em desenho colorido com lápis a cabeça de um cavalo visto de perto, com um olhar expressivo e traços detalhados. As cores quentes e suaves criam uma atmosfera delicada e afetuosa.
Olá, sou o Gerson Atanuki, professor aqui da instituição. O professor Gerson está sentado em uma sala de artes da instituição, falando em entrevista. Ele usa camisa preta e óculos e olha em direção à câmera. Ao fundo há vários cavaletes de pintura, prateleiras com materiais artísticos e telas apoiadas, caracterizando um ambiente educativo e criativo. O vídeo alterna com imagens de alunos em sala de aula. Papelão, papel que não se usa mais, a gente tenta aplicar nos trabalhos, né? Tinta também a gente mistura, aproveita todo tipo de tinta, caneta variada, materiais bem variados, né? De modo geral. Nós fizemos agora uma exposição com os trabalhos dos alunos finais e lá vocês podem conferir, assim, a gente tem uma variedade assim, de temas, né, de acordo com a idade, né, cada um trabalha uma temática e também sempre essa questão da técnica, né, como algo que eles vão sentindo, descobrindo com o tempo. Não é assim, uma coisa que eu já insiro de primeira assim, para o aluno. Primeiro eu trabalho a questão para eles sentirem o material, como funcionam os materiais, e aí aos pouquinhos eu vou inserindo as outras técnicas, né, então criação de personagem, proporção, né, de figura humana, e por aí vai. Vários desenhos e pinturas são mostrados, com enfoque em um quadro de beija-flor, roxo e azul, e uma flor laranja com folhagens verdes, seguido por um quadro com 2 cavalos em tons marrons. Oi, meu nome é Vinícius Apolinário. O aluno Vinícius está sentado em frente a uma mesa de sala de aula dando seu depoimento. Eu vou falar sobre o meu desenho que eu coloquei lá na exposição. Eu fiz um desenho que é de um anime, que é do Goku contra o Freeza. E nessa arte eu fiz com lápis de cor e uma caneta. Foi isso que eu fiz e uma cor que eu usei muito nesse desenho foi o bege e é isso. Em plano aberto, diversas obras são apresentadas, com enfoque a uma pintura de paisagem. 3 casas simples aparecem à beira de um campo verde, com luz amarela acesa nas portas e janelas. À frente, um lago reflete o céu alaranjado, as construções e a vegetação. Ao fundo, há montanhas azuladas e árvores à esquerda. 3 pequenas silhuetas caminham pelo campo próximas às casas. A pintura apresentada agora é de uma paisagem rural. Um riacho atravessa o primeiro plano com pedras alaranjadas nas margens e água azulada em movimento. Ao redor há gramado verde e árvores de troncos marrons e copas densas. Ao fundo, um caminho de terra que leva a 2 casas. No quadro ao lado, uma paisagem representando a praia. Alguns alunos chegaram aqui para mim, eles não diziam não saber desenhar nada, né? Então tinham bastante dificuldade em criar formas, né? Fazer uma figura, né? E aí, com o tempo, né? Se vocês verem lá na exposição, a maioria são trabalhos figurativos, né? Então você tem lá os personagens, né? Pessoas, né? O espaço, né? O físico dos lugares. E é interessante você observar que antes, né? É como se fosse um medo, né? A gente tem medo de colocar para fora algumas técnicas, algumas maneiras de se trabalhar aí, e é uma coisa que vai fluindo naturalmente, assim, então não precisa se preocupar, né? Uma coisa que dentro do processo artístico a gente trabalha assim, aos pouquinhos você vai soltando, e em menos de um ano a pessoa já está produzindo um trabalho bem bacana, assim, bem bonito. Uma aluna pinta a palma de sua mão esquerda de azul e a carimba numa folha sulfite branca.
Foco na pintura de uma menina sentada descalça com os pés apoiados no chão. Ela veste blusa clara com detalhes lilás e saia longa azul escura. Tem cabelos curtos e castanhos, expressão serena e segura um livro fino entre as mãos. O fundo é suave em tons terrosos e esverdeados, com atmosfera calma e introspectiva. Ao lado, a pintura de uma bailarina, sentada, vista de perfil, com a cabeça levemente inclinada para baixo e os olhos fechados. Ela veste tutu branco e sapatilhas de ponta, segurando uma das pernas com delicadeza. O cabelo está preso em coque. O fundo é liso, em tom marrom quente, destacando a figura e transmitindo a sensação de calma e introspecção. Oi, meu nome é Yane, eu tenho 12 anos e participei da exposição de arte. A aluna Yane está sentada à frente de seu quadro, apoiada em um cavalete. Ela usa um avental de pintura. Ao fundo está uma mesa com pincéis e tintas. A arte é muito importante na minha vida e faz eu expressar meus sentimentos. A imagem percorre novamente entre diversos desenhos de animais, paisagens e pessoas, com enfoque em um desenho abstrato e colorido que lembra uma borboleta estilizada. As asas são formadas por segmentos geométricos contornados em preto, preenchido com cores vibrantes como azul, amarelo, vermelho, rosa, verde e laranja, com padrões de listras e bolinhas. A composição transmite movimento, alegria e diversidade visual. O plano aberto mostra o local onde as obras estão expostas. Uma coisa importante a dizer a vocês também é o processo também criativo das crianças, né? No início, principalmente na pintura, ele é feito em etapas, né? Onde a criança primeiro ela vai fazer um esboço. Um quadro em sua fase inicial de desenvolvimento é mostrado, apenas com um esboço a lápis do desenho, e em seguida, outro quadro exemplificando a segunda parte do processo. E por fim, um terceiro quadro que mostra uma pintura finalizada. Que está sendo feita do trigo. Então é um processo criativo, né? No começo a criança ela é direcionada, né? E eu que passo algumas coisas para serem feitas, né? Então, no início, isso tanto faz se as crianças estão na fase iniciante, se elas estão na fase intermediária. Na fase iniciante... O vídeo alterna com imagens de alunos em sala de aula exemplificando a fala do professor e com imagens de novas obras em exposição no museu. Utilizar o lápis de cor, a forma correta de se trabalhar com grafite, né? São formas muito parecidas. No grafite, tanto no grafite como no lápis de cor, você trabalha com um lápis mais fraco e depois você vai intensificando isso. Por exemplo, no desenho preto e branco, você sempre vai começar com um lápis de menor graduação, né? Então você vai começar com um grafite HB ou B e depois você vai trabalhando 2B, 4B, 6B. E no lápis de cor, a mesma coisa. A gente trabalha sempre com a tonalidade mais baixa. Por exemplo, se eu vou pintar uma árvore verde, eu nunca vou começar com o verde diretamente. Eu sempre vou começar, por exemplo, com o amarelo ou com uma graduação de um azul mais claro e sucessivamente. Aí a gente vai acrescentando algumas cores mais fortes, né? Como um verde claro, um verde escuro, ou se precisar de um azul mais escuro, preto, né? Então a forma de se trabalhar, eu sempre começo com a tonalidade mais suave, mais baixa, até a gente chegar numa graduação mais alta. Já na pintura a gente trabalha de forma diferente. Independente se for tinta acrílica ou tinta a óleo, a gente começa primeiro com os tons mais escuros e depois eu vou clareando, né? Então se eu vou pintar, por exemplo, um céu, eu sempre vou começar com ele com um tom mais escuro e depois gradativamente eu vou clareando isso, né? A mesma coisa se eu for pintar uma árvore, por exemplo, como foi dito no outro exemplo. Eu sempre, ao contrário do que acontece no desenho, onde eu começo com uma cor mais clara, na pintura é o contrário, começo pelo tom mais escuro, ou seja, pelas sombras, e depois que eu vou clareando, que eu vou acrescentando luz à pintura, né? Agora, existe uma diferença muito grande entre tinta acrílica e tinta a óleo. Tinta acrílica é a base de água, né? E o processo de secagem dela é muito
rápida, né? Nós temos desenhos aqui, esses que foram mostrados aqui, que estão sendo mostrados, foram feitos com pintura acrílica. O processo de secagem dela é por evaporação. À medida que a água que é acrescentada à tinta evapora, a secagem é imediata. Já com a tinta a óleo, não. É um processo um pouco mais complicado, é um processo um pouco mais lento, né? A tinta a óleo, para secar na sua secagem, dependendo da quantidade de tinta, ela pode demorar 10, 15, 20 dias ou até um mês para secar. Ou muito mais ainda, dependendo da espessura e da camada que foi usada, né? Da camada pictórica. Mas é importante ressaltar que o processo de secagem dela é por oxidação, né? Totalmente diferente da tinta acrílica. Por isso que é um processo lento. A tinta acrílica ela seca por evaporação da água. Na tinta a óleo é por oxidação. A tinta ela vai oxidando e ela vai secando. Por isso que é uma mudança de tom, né? A tinta a óleo, os quadros pintados à base do óleo, há uma mudança leve de quando ela está seca para quando ela está úmida, né? Ela tende a suavizar um pouco o tom à medida que ela vai secando, né? Mas é um processo antigo. As tintas a óleo, os quadros a óleo mais conhecidos datam de 1300, 1300 e pouco, né? Já a tinta acrílica é muito recente, ela surgiu em meados do século passado, na década de 50 do século passado, né? Então é uma tinta muito nova, né? E isso em termos de arte é muito recente, né? E nós temos vários outros métodos de pintura que não aplicamos aqui na instituição. Basicamente, a gente trabalha aqui com grafite, lápis de cor, guache, né? Trabalhamos também com a tinta a óleo e a tinta acrílica, né? Todas elas há um processo, há uma evolução. À medida que o aluno vai dominando algumas técnicas, ele vai sendo apresentado a outra, né? Mas a gente começa primeiro com grafite, depois a gente passa para o lápis de cor, do lápis de cor a gente passa para tinta acrílica e para tinta acrílica para tinta óleo. O vídeo percorre o corredor do museu em sentido da saída, com obras de artes nas duas paredes laterais. Eu amo aqui fazer a aula. A aluna Manuela está sentada em frente à mesa da sala de aula para dar seu depoimento. Eu me concentro bastante, mas eu também acho engraçado aqui a aula. Na escola continuo sendo a mesma, nunca vou mudar. Quando tem tempo livre, geralmente eu desenho, eu levo folha para a escola e é uma festa. O povo fica pegando minhas folhas até falar chega. Amo. Eu tenho alguns desenhos que eu O professor Gerson mostra algumas de suas criações, exemplificando diversos tipos de técnica de desenho e pintura. Trabalha às vezes umas aguadas de base, né? Coloca aquarela, né? Ou própria tinta acrílica diluída. E também a gente usa bastante para finalizar caneta esferográfica, né? Bic. E para dar uma saturada, né? nas cores, né? Que a aquarela já é mais fraquinha, né? Eu sempre prezo por essas misturas, né? Porque eu, como trabalho como ilustração de livro infantil, a gente mistura muito material, né? Então, a ideia, assim, é eu tentar trabalhar esse tipo de técnica com eles, né? E aqui também tem... Então, não precisa ter muito material além de uma caneta. Você tem uma caneta Bic aí, um papel, você vai explorando, né? Vai fazendo aí que dá para explorar bastante coisa. Posso diluir com álcool, né, a caneta. E assim, o próprio lápis mesmo, o grafite que eles usam, né, você também tem N possibilidades. Você trabalhar ele só com pó, tem vários tipos de grafites, né, alguns mais moles, outros mais escuros, né, eles vão experimentando. Carvão, a tinta nanquim também diluída. E aí por aí vai, né, o universo é bem amplo. A câmera se aproxima lentamente da mão de uma aluna, desenhando com um lápis um rosto em sua fase inicial.
Gravado em dezembro de 2025 no Museu da Cidade e Instituição Aparecido Savenhago, em Sertãozinho, São Paulo. Créditos percorrem a tela, seguidos de régua de fomento, patrocínio, produção e realização.